E se eu te dissesse que Edgar Cayce, o profeta adormecido que previu a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de 1929 e a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, fez uma série de previsões específicas sobre o ano 2026 que ele chamou de o Ano do Grande Despertar? E se te dissesse que essas previsões, feitas em estado de transe entre 1934 e 1944, descreviam eventos tão detalhados que quando você os compara com o que está acontecendo agora, percebe que estamos vivendo exatamente o prelúdio do que ele viu? Isto não é especulação, isto não é interpretação forçada, isto é sobre leituras documentadas que estão se desdobrando diante de nossos olhos. Antes que você descarte isso como impossível, deixa eu te lembrar quem foi Edgar Cayce. Ele não era um charlatão ou vidente de rua, era chamado de o profeta adormecido, porque entrava em estado de transe parecido com sono e dava leituras com precisão médica, histórica e profética que deixavam médicos, cientistas e historiadores atônitos. Deu mais de 14.000 leituras documentadas em sua vida. E quando essas leituras foram testadas, quando pessoas seguiram seus conselhos médicos ou quando suas previsões se cumpriram, a taxa de acerto foi extraordinária. E quando ele falou sobre 2026, quando teve visões sobre este ano específico, ele o descreveu com detalhes tão chocantes que a Association for Research and Enlightenment, a organização que preserva suas leituras, inicialmente manteve algumas delas fora do alcance público. Mas agora, à medida que nos aproximamos de 2026, à medida que os padrões que ele descreveu começam a se manifestar, essas leituras estão sendo reavaliadas, e o que elas revelam é absolutamente impressionante. Hoje você vai descobrir exatamente o que Edgar Cayce previu para 2026. Você vai conhecer as 5 mudanças principais que ele disse convergiriam neste ano. Você vai entender por que ele chamou isso de o Grande Despertar e o que isso significa para cada pessoa no planeta. E você vai ver como tudo o que está acontecendo agora é preparação para o que ele viu. Porque se Cayce estava certo sobre tudo mais, e a história prova que estava, então o que ele disse sobre 2026 também se cumprirá. E o que ele disse mudará tudo. Edgar Cayce nasceu em 1877 em Kentucky. Quando criança, descobriu uma habilidade incomum. Quando adormecia, podia acessar informação que não deveria conhecer. Conhecimento médico muito além de sua educação, fatos históricos que ainda não tinham sido descobertos e vislumbres do futuro que se provariam precisos décadas depois. Ele se deitava, entrava em estado de transe parecido com sono e alguém fazia perguntas. E nesse estado, ele falava, às vezes por horas, dando informações detalhadas sobre condições de saúde, sobre civilizações passadas, sobre mudanças geológicas, sobre o futuro da humanidade. Tudo o que ele disse foi registrado por estenógrafos. 14.000 leituras, todas documentadas, todas disponíveis para estudo. E entre essas 14.000 leituras, há uma série dada entre 1934 e 1944 que abordam especificamente o período que estamos vivendo agora. Leituras que falam sobre o início do século XXI, sobre os anos entre 2000 e 2030 e particularmente sobre 2026. Na leitura 3976, dada em 19 de janeiro de 1934, Cayce foi questionado sobre o futuro da civilização global, e o que ele disse foi perturbador. No ano de 2026 do calendário comum, ele começou, falando na linguagem formal que usava em transe, haverá um tempo de grande despertar, um tempo quando a humanidade enfrentará escolhas que determinarão o curso dos próximos 1000 anos. Não será o fim do mundo, mas será o fim de uma era e o possível início de outra. E qual era nascerá depende inteiramente das escolhas que a humanidade fizer naquele ano crucial. A pessoa conduzindo a leitura pediu que ele fosse mais específico. Que tipo de despertar? O que aconteceria? Cayce respondeu com 5 mudanças ou eventos específicos que ele disse convergiriam em 2026. 5 transformações que definiriam o ano. E quando você os ouve agora, quando compara com o que cientistas e especialistas estão dizendo sobre nossa trajetória atual, a precisão é impressionante. A primeira mudança, o despertar espiritual das massas. Cayce descreveu isso em múltiplas leituras. Na leitura 1522, dada em janeiro de 1938, ele disse: em 2026 haverá despertar espiritual em escala nunca vista na história registrada.
Não será confinado a uma religião ou tradição. Será movimento global de pessoas redescobrindo verdades espirituais fundamentais. Redescobrindo que todas as almas estão conectadas. Redescobrindo que matéria é manifestação de espírito, não separada dele. Redescobrindo que pensamentos e intenções criam realidade. Ele continuou: este despertar não virá de instituições religiosas, muitas das quais terão perdido credibilidade. Virá de experiências diretas que milhões terão. Experiências que desafiarão o materialismo que dominou o século XX e início do século XXI. Experiências que forçarão até os mais céticos a reconhecer que há mais na realidade do que o físico. Agora, pense no que Cayce estava descrevendo nos anos 30. Ele está falando sobre despertar espiritual global, não religioso, mas experiencial, desafiando o materialismo científico. E olhe para agora. Estudos mostram que cada vez mais pessoas, especialmente jovens, se identificam como espirituais, mas não religiosas. A explosão de interesse em meditação, consciência, experiências psiquedélicas terapêuticas, física quântica e consciência. Exatamente o tipo de despertar que Cayce descreveu. E ele disse que isso se intensificaria dramaticamente em 2026, que algo aconteceria naquele ano que catalisaria esse despertar em escala massiva. A segunda mudança, a revelação das tecnologias ocultas. Na leitura 5748, dada em junho de 1934, Cayce falou sobre tecnologia de forma que soava como ficção científica na época. Em 2026, haverá revelação de tecnologias que têm estado ocultas ou suprimidas. Tecnologias relacionadas à energia, tecnologias que poderiam libertar a humanidade da dependência de combustíveis fósseis, tecnologias que trabalham com forças naturais da Terra em vez de contra elas. Estas tecnologias, ele continuou, não são novas. Algumas têm existido em teoria por décadas. Algumas foram descobertas e depois suprimidas porque ameaçavam interesses estabelecidos. Mas em 2026, a necessidade será tão grande, a crise tão profunda, que a supressão não será mais possível. E estas tecnologias emergirão e transformarão a civilização humana dentro de uma geração. Cayce está descrevendo nos anos 30 o que hoje chamamos de energia alternativa, energia de ponto zero, fusão nuclear e outras tecnologias que estão à beira de avanços revolucionários. E ele está dizendo que 2026 será o ano quando estas tecnologias finalmente se tornam mainstream. Olhe para agora. Fusão nuclear teve avanço histórico em 2022. Tecnologias de energia solar e eólica estão se tornando mais eficientes e baratas que combustíveis fósseis. Há pesquisa intensa em energia geotérmica avançada, em baterias de nova geração, em hidrogênio verde, tudo convergindo exatamente para meados da década de 2020, quando Cayce disse que haveria revelação. A terceira mudança. As mudanças da Terra alcançam um ponto crítico. Esta é a previsão mais conhecida de Cayce. Em várias leituras, ele falou sobre mudanças da Terra que começariam no final do século XX e se intensificariam no início do século XXI. Na leitura 3976 de 1936, ele foi específico sobre 2026. Naquele ano, as mudanças que têm estado se acumulando alcançarão ponto crítico. Não significa destruição global, significa que a Terra está passando por transição. Os polos continuam seu deslocamento. O campo magnético mostra anomalias. Padrões climáticos quebram todos os recordes conhecidos. E partes da Terra que têm sido estáveis se tornam instáveis. Mas entenda, isto não é punição, é ajuste natural. A Terra é um organismo vivo, e quando um organismo vivo é estressado além de certa medida, ele se ajusta. E a humanidade, tendo estressado a Terra além de medida através de suas ações, verá a Terra respondendo. E em 2026, essa resposta se tornará impossível de ignorar ou negar. Esta previsão é notável, porque Cayce está descrevendo nos anos 30 o que hoje chamamos de mudanças climáticas, deslocamento dos polos magnéticos, a Terra como sistema vivo, hipótese Gaia, e ele está dizendo que 2026 será o ano quando todas essas previsões entram em ponto de inflexão.
Cientistas agora confirmam que o Polo Norte magnético está se movendo em velocidades impressionantes. Mudança climática está acelerando mais rápido que os modelos previram. Elevação do nível do mar está acontecendo. Atividade geológica está aumentando de formas estatisticamente significativas. E projeções sugerem que 2026 poderia de fato ser um ano crítico quando múltiplos fatores ambientais alcançam pontos de inflexão simultaneamente. A quarta mudança: a transformação do sistema econômico. Na leitura 3976, Casey também falou sobre transformação econômica. Os sistemas econômicos construídos sobre fundamentos falsos entrarão em colapso em 2026. Não será colapso que leva à depressão permanente. Será colapso que força a reconstrução em bases mais sólidas, bases de cooperação em vez de competição, bases de suficiência em vez de ganância infinita, bases de trabalho real, criando valor real, em vez de manipulação financeira, criando riqueza artificial. Ele continuou: haverá crise no sistema monetário, mas desta crise nascerá novo entendimento de como a economia deveria funcionar. Entendimento de que economia é ferramenta para servir a humanidade, não humanidade servindo economia. E este novo entendimento transformará a civilização. Casey está descrevendo nos anos 30 o que economistas modernos chamam de economia pós-crescimento, economia circular, teoria monetária moderna e críticas fundamentais ao capitalismo financeirizado. E ele está dizendo que 2026 será o ponto de inflexão. Olhe para agora: dívida global em níveis nunca vistos, desigualdade de riqueza em extremos que até economistas chamam de insustentáveis, bancos centrais sem ferramentas para gerenciar crises econômicas, crescente reconhecimento de que o modelo econômico atual simplesmente não funciona para a maioria das pessoas. Múltiplos analistas econômicos agora alertam que meados dos anos 2020 poderiam ver crise econômica que faz 2008 parecer leve. A quinta mudança: o surgimento da nova consciência. Esta é talvez a previsão mais importante de Casey sobre 2026. Na leitura 5748, ele foi questionado sobre o resultado final de todas essas mudanças. A humanidade sobreviveria? Haveria esperança? Sua resposta foi ao mesmo tempo sóbria e esperançosa. 2026 não é fim, é nascimento. É quando a humanidade, enfrentando evidência inegável das consequências de suas escolhas, deve decidir que tipo de espécie quer ser. A velha consciência de separação, competição, dominação está morrendo, e nova consciência de unidade, cooperação, harmonia está nascendo. E 2026 é o ano quando o nascimento se torna irreversível. Haverá dor, ele continuou. Nascimento é sempre doloroso. Haverá caos temporário enquanto velhas estruturas colapsam e novas ainda não estão completamente formadas. Mas do outro lado está a possibilidade de era dourada, era onde a humanidade vive em harmonia com a Terra, era onde a tecnologia serve o espírito em vez de oprimi-lo, era onde cada alma pode desenvolver seu pleno potencial. Esta era está disponível, mas deve ser escolhida, e 2026 é quando a escolha se torna consciente e clara. Este é o coração da profecia de Casey. Não que 2026 seja o fim do mundo, mas que é ponto de decisão, momento quando a humanidade coletivamente decide seu caminho futuro. Mas há mais, porque Casey não apenas previu o que aconteceria, ele também descreveu o que as pessoas poderiam fazer para se preparar. Na leitura 3976, ele foi questionado: como indivíduos devem se preparar para este tempo? Sua resposta: alinhando-se com a lei espiritual, reconhecendo que todas as almas estão conectadas, construindo comunidades de suporte mútuo, desenvolvendo autossuficiência onde possível, armazenando não apenas bens materiais, mas conhecimento e habilidades, cultivando paz interior que não depende de circunstâncias externas, e mais importante, escolhendo amor em vez de medo, porque medo será a grande tentação em 2026.
Medo levará pessoas a ações egoístas que apenas pioram as crises. Mas amor genuíno pelos semelhantes e pela terra, levará pessoas a ações cooperativas que podem transformar crise em oportunidade. Casey foi até mais específico em outra leitura. Aqueles que sobrevivem e prosperam no tempo do grande despertar não serão os que têm mais armas ou mais ouro, serão os que têm mais coração, os que aprenderam a trabalhar com outros, os que têm habilidades para oferecer à sua comunidade, os que mantiveram sua humanidade quando outros perderam a deles. Agora, aqui está o que torna tudo isso ainda mais notável. Casey não apenas previu que 2026 seria ano crítico, ele previu marcadores específicos que indicariam que estávamos nos aproximando deste período crítico, sinais que apareceriam nos anos imediatamente anteriores. Na leitura 152 de 1936, ele descreveu o que aconteceria nos anos antes de 2026. Vocês verão os seguintes sinais de que o tempo do despertar se aproxima. Primeiro, divisões políticas tão profundas que nações se tornam ingovernáveis. Segundo, eventos climáticos extremos se tornando norma em vez de exceção. Terceiro, doenças emergindo de lugares onde a natureza foi perturbada. Quarto, tecnologias avançando mais rápido que sabedoria para usá-las apropriadamente. Quinto, jovens perdendo esperança no futuro. E sexto, aqueles no poder negando realidade óbvia, porque reconhecê-la exigiria mudança. Leia essa lista novamente. Divisões políticas, clima extremo, doenças emergentes, tecnologia superando sabedoria, desespero juvenil, negação por aqueles no poder. Casey descreveu nosso momento atual em 1936. Todos os 6 sinais estão presentes agora. O que significa, segundo a linha do tempo de Casey, que estamos na aproximação final a 2026, o ano do grande despertar. Então o que fazemos? Como respondemos a uma profecia dada 90 anos atrás que está se provando precisa? Primeiro, levemos a sério sem aceitar como destino fixo. Casey foi claro que livre-arbítrio existe, que o futuro pode ser mudado, mas isso requer escolha consciente e ação, não esperança passiva. Segundo, preparemo-nos praticamente. Os conselhos de Casey sobre construir comunidade, desenvolver habilidades, criar autossuficiência onde possível, todos são passos práticos que fazem sentido, independentemente de suas previsões específicas se cumprirem. Terceiro, trabalhemos no desenvolvimento interior. Casey enfatizou que preparação externa sem preparação interna estava incompleta, que cultivar paz, compaixão e clareza de propósito seria tão importante quanto qualquer preparação física. Quarto, escolhamos cooperação em vez de competição. Casey viu que a escolha crítica em 2026 seria entre esses 2 modos de ser. Podemos começar a fazer essa escolha agora, em como vivemos nossas vidas diárias. E quinto, compartilhemos informação. As leituras de Casey eram destinadas a serem compartilhadas, para ajudar pessoas a se preparar. Se mais pessoas entendem o que provavelmente está vindo, mais pessoas podem fazer escolhas conscientes, em vez de apenas reagir com medo quando as crises chegarem. O que Edgar Casey previu para 2026 está começando a fazer sentido agora. Os 5 grandes despertares que ele viu convergindo: espiritual, tecnológico, ambiental, econômico, consciencial, todos se movendo em direção a ponto de culminação que ele identificou há 90 anos. Os sinais que ele disse apareceriam primeiro estão todos presentes. As condições que ele descreveu estão se materializando, e o ano que ele nomeou está a apenas meses de distância. Mas lembre-se do que Casey disse sobre aquele ano. Não é fim predeterminado, é ponto de escolha. E o fato de sabermos que está vindo nos dá vantagem, nos dá tempo para preparar, para fazer escolhas diferentes, para criar condições para o futuro positivo em vez do negativo. Edgar Casey nos deu um mapa há 90 anos. Agora temos que caminhar o caminho. O destino não está fixo. Escolhemos com cada passo. Escolha sabiamente. Se esta revelação te deixou pensando, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com todos que precisam entender o que está vindo. O tempo de preparar é agora. O tempo de escolher é agora. O futuro é agora.